Cristo a todos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por mais essa família que estamos conhecendo essa noite. Obrigado, meu querido, pelo convite. Deus abençoe a sua vida. Eu queria trazer uma palavra de reflexão para os homens valentes e para todas as mulheres e para todos quantos estão aqui. Eu queria transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração para vocês. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 23. Primeiro livro do profeta Samuel, número 23, versículo 14 em diante. Primeiro Samuel, capítulo 23, versículo 14. Se você encontrou, diga amém. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Agora você vai pular para o versículo de número 24, do mesmo capítulo. Então se levantaram eles e se foram a Zif diante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campanha direita de Jesimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, os seus homens cercaram a Davi e aos seus homens para lançar mão deles. Então veio o mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te, vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi, e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá Ramalecote. Até aqui, queridos. Amados, quem foi Davi? Com certeza, Davi foi o maior rei da história de Israel. Ele foi o único homem na Bíblia que recebeu 3 unções. Davi foi ungido rei na casa de seu pai, 1 Samuel capítulo 16. Em 2 Samuel capítulo 2, ele é ungido em Hebrom, rei sobre Judá. Em 2 Samuel capítulo 5, ele unifica as 12 tribos de Israel em torno de si e é ungido rei sobre toda a nação de Israel. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, vai dizer: e achei a Davi, homem segundo o meu coração. O que é ser alguém segundo o coração de Deus? É alguém que traz sobre si traços do caráter de Deus: amor, longanimidade, benignidade, misericórdia, compaixão. Davi conhecia o caminho do coração de Deus. Quando Deus alerta Noé sobre um dilúvio, Deus dá a ele a planta da arca. Quando Deus queria que o seu povo tivesse um tabernáculo para o adorar, o pastor de vocês leu aqui, Êxodo 35. Deus deu a planta do tabernáculo a Moisés. Mas quando Davi decidiu construir um templo para Deus, Deus não deu planta a Davi.
É como se Deus dissesse: Davi, para você eu não preciso da planta. Você sabe como me agrada. Você conhece o meu coração. O que você fizer, Davi, eu sei que vai me agradar. Davi foi músico, foi poeta, foi profeta, foi escritor, foi rei, foi guerreiro. Davi, ele não foi sacerdote, mas ele exerceu o ofício de sacerdote. Eu acho que um dos traumas da vida de Davi é que ele queria ter sido sacerdote. Pastor, me explica melhor isso. Em 1 Samuel, capítulo 23, quando ele livra a cidade de Keila, o texto diz que ele pede o éfode sacerdotal. Ele pega o éfode sacerdotal e vai consultar ao Senhor. Mas ele não era sacerdote, mas fez. Em 1 Samuel, capítulo 30, quando ele está em Ziclag, ele pede o éfode novamente a Abiatar e vai orar ao Senhor. Papel do sacerdote, mas Davi que exerce o ofício. Em 1 Samuel capítulo 21, quando fugindo de Saul, ele chega no acampamento em Nobe, e ele come dos pães da proposição, que somente aos sacerdotes era permitido comer. O Salmo 27, Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor. Sabe o que significa isso? A gente tem uma ideia de que é nós estarmos no culto todos os dias. Não. No templo haviam alojamentos para os sacerdotes. Davi estava dizendo: eu queria ser como um desses sacerdotes, que tem um alojamento na tua casa, que pode morar aqui, dormir aqui, viver aqui. Este homem amava a presença de Deus. Ele amava tanto a presença de Deus, que o primeiro ato civil de Davi como rei, qual foi? 1 Crônicas capítulo 13. Tornemos a trazer para nós a arca da aliança, porque nós não a buscamos nos dias de Saul. A arca representava a presença de Deus no meio do seu povo. A arca representava a glória de Deus no meio do seu povo. E o primeiro ato de Davi como rei foi: vamos trazer a presença de volta. Esse homem amava tanto a casa de Deus, que no capítulo 7 de 2 Samuel, ele começa a edificar para si um palácio com cedros do Líbano. E Davi para tudo e diz: espera aí, está tudo errado. Eu, Davi, habito numa casa de cedro, e a arca de Deus numa tenda. Está errado. Precisamos construir uma casa para Deus. Davi estava dizendo: a minha casa não pode ser mais bonita do que a casa de Deus. Davi se preocupava tanto com a presença de Deus. Eu não consigo ver na Bíblia um adorador como Davi. Eu não vejo. Você pode encontrar alguém: pastor, para mim é o fulano, para mim é o Beltrano, para mim é Davi. Eu não consigo encontrar um homem que adorasse a Deus como Davi. E eu te explico por quê. Segundo Samuel capítulo 12, a Bíblia diz que o filho dele está morto. E a Bíblia diz que quando esse filho está morto, que ele recebe a notícia: o teu filho morreu. O filho pelo qual você orava e jejuava está morto. Quando ele recebe a notícia, ele entra na casa de Deus e adora ao Senhor. Nós prestamos culto em ação de graça, damos glória e aleluia quando Deus dá, mas Davi adorou quando Deus tirou. Segundo Samuel capítulo 15, Absalão, seu filho que nascera de suas entranhas, marcha para Jerusalém para usurpar o trono do pai. E Davi, para não ter o embate com seu próprio filho, porque ele iria trazer sobre si uma consciência de que ele tinha matado o seu filho, Davi prefere fugir. E segundo Samuel capítulo 15 diz que ele foge descalço, chorando, pega o caminho do deserto e sobe o monte das oliveiras, e lá em cima ele para e adora ao Senhor. Davi adorava nas perdas, Davi adorava no luto. Sabe o que eu aprendo com Davi? Eu não vejo na Bíblia um homem mais liberal do que Davi.
Eu não encontro na Bíblia alguém mais generoso do que Davi. Não, eu não consigo encontrar. Segundo Samuel, capítulo 24, aguce os seus ouvidos e redobre a sua atenção. Segundo Samuel, capítulo 24, Davi chega na eira de Araúna para oferecer uma oferta ao Senhor. E Araúna diz: o rei na minha terra. O que o rei veio fazer? O rei veio sacrificar ao Senhor. E o rei, querendo agradar a Davi, disse: aqui estão os bois, os trilhos, o fogo, todo o amparato. O que o Senhor precisar, eu entrego. E Davi disse: muito obrigado, mas eu não posso receber. Ele diz: mas por quê? Porque eu não posso oferecer ao Senhor uma oferta que não me custe nada. Porque Davi entendia que oferta é sacrifício. Então, se não há sacrifício, não há oferta. O pastor de vocês falou sobre oferta hoje. Se você entregou algo que não te trouxe sacrifício, não foi oferta, lamento dizer para você. Porque a oferta não está na ordem do quantitativo. A oferta está na ordem do qualitativo. Você não vai impressionar Deus com o teu cheque. Você não vai impressionar Deus com o limite do seu cartão de crédito. Você não vai impressionar Deus com o valor que você entregou. Ó, o pastor Alfredo hoje deu uma oferta diferenciada. Miguel, vem cá, Miguel. Olha lá a oferta do Alfredo. Foi diferenciada. Você acha que você vai impressionar Deus? Você não vai. Porque a oferta não está na ordem do quantitativo, mas do qualitativo. O pastor de vocês falou sobre a viúva pobre. Ela deu 2 moedas e era tudo que ela? Sacrifício. Muitas vezes nós queremos explicar ao povo o que é oferta. Eu acho mais fácil a gente explicar dizendo o que não é oferta. Se não há sacrifício, não há oferta. Porque a oferta para Deus é sacrifício. Eu poderia falar muito de Davi aqui, mas muito mesmo, você não tem ideia. Davi foi um homem tão extraordinário, que se você chegar em Tel Aviv, tem uma estátua de Davi. Se você pegar a bandeira de Israel, é um pano branco com uma estrela azul ao fundo, e aquela estrela é a estrela de... Tem um museu do rei Davi em Jerusalém. Quem não conhece a épica batalha entre Davi e Golias? Todos nós conhecemos. A arte fala sobre Golias, a literatura fala sobre Golias. Haja vista, sobre Davi, mas também fala sobre Golias. Haja vista o Davi de Michelangelo, que está exposto no Museu de Florença. A arte, a cultura fala sobre Davi. Ele estendeu o seu império do Mar Vermelho até o Eufrates. No capítulo 8 de 2 Samuel, o texto diz que Deus era com Davi aonde quer que ele ia. E Deus dava vitórias a Davi aonde quer que ele ia. Para que você tenha ideia do que eu estou falando. Quando Deus faz uma aliança com Moisés, Deus faz uma aliança com uma nação, mas com Davi, Deus fez uma aliança com uma casa, com a casa de Davi. Poderíamos falar mais? Poderíamos. Mas pastor, o que tem a ver o que o senhor está dizendo com o texto? Que nem sempre a vida de Davi foi essa que eu acabei de falar para você. Do rei, do homem de 1 Crônicas 29, que entregou uma oferta bilionária ao Senhor. Não, pastor, não. O capítulo 23, versículo 14, diz que Davi permaneceu no deserto. Antes do trono teve um deserto. Antes da glória teve um deserto. Tem pessoas que pensam que a nossa vida começou ontem. Eu achei lindo, porque o tempo que eu fiquei com o pastor de vocês aqui atrás, ele me contou um pouco a história desta igreja, como vocês conseguiram parar aqui, os sacrifícios, as lutas, os embates. Mas tem pessoas que pensam que a nossa história começou ontem.
Como um passe de mágica, um pozinho sobre a cabeça, pirlim-pim-pim, e tudo aconteceu. Não. Eu falei isso tudo sobre Davi para te mostrar o Davi antes da glória, antes do trono. O Davi que permaneceu no deserto. E o que é deserto, gente? Deserto para nós cristãos tem uma conotação toda especial. Para os crentes, tem. Deserto significa dia da notícia ruim. Deserto significa problema no casamento. Deserto significa problema com o filho. Deserto para nós cristãos significa desemprego, enfermidade. Não é assim? Quando alguém diz para você: e aí, varão, como é que vai? Varão, eu estou num deserto terrível. Eu estou passando uma luta terrível. Deserto para nós cristãos tem toda essa conotação. Esse período aqui é o período do exílio, em que Davi está fugindo de Saul. Um homem mau, motivado pela inveja, perseguiu a Davi. E por 6 vezes, de forma pessoal, tentou matar a Davi. Davi não estava somente no deserto, mas ele estava sendo perseguido no deserto por um homem mau que queria a qualquer custa matar, acabar com a sua vida. Ele estava no deserto e sendo perseguido. Existem coisas, pastor, na nossa vida que às vezes parece que vai dar um nó na nossa cabeça. Coisas das quais nós não entendemos. Existe um historiador chamado Flávio Joséfo, e ele vai dizer que quando Samuel vai ungir a Davi, ele diz no ouvido dele: você será o futuro rei de Israel. Ele foi ungido para ser rei. Ele tinha promessa que iria ser rei, mas agora ele está em um deserto, vivendo tempo de escassez, privações e sendo perseguido por alguém que queria matá-lo. Isso lembra a sua vida? Isso te parece familiar? Às vezes nós temos promessas de Deus, sonhos que Deus colocou no nosso coração, e nós estamos vivendo completamente o contrário de tudo aquilo que Deus prometeu. Estamos vivendo completamente o contrário de tudo aquilo que Deus nos mostrou um dia. Vocês lembram de José? Quem conhece a história de José? Então olhe para cá e preste atenção. José sonhou que estava no campo com seus irmãos atando feixes de trigo. E de repente, o feixe de trigo de José flutua e fica no alto. E os 2 irmãos embaixo se inclinam perante o feixe de trigo de José. Então no sonho José está em cima e os irmãos estão no sonho, porque no sonho tudo é bonito, no sonho tudo é lindo, no sonho tudo é perfeito. Mas quando os irmãos de José pegam a José e colocam ele dentro do buraco, na cova, quem é que está em cima e quem é que está embaixo? No sonho ele está em cima, os irmãos estão embaixo. Mas quando ele é colocado dentro da cova, puf, é ele que está embaixo. E são os irmãos que estão em cima. Talvez você entrou aqui essa noite com uma confusão na tua mente. Quem sabe triste, quem sabe com a fé abalada, quem sabe duvidoso, dizendo: Deus, tu falou para mim que a porta ia se abrir, a porta está fechada. Tu falou para mim, Senhor, que eu ia ser mãe, mas eu não posso ser mãe por conta desse diagnóstico médico. Tu falou para mim que eu ia ser empresário, mas veio a pandemia e eu estou falindo. Tu falou para mim que eu ia ser pregador, pastor, e eu não tenho oportunidade, porque eu estou vivendo dias contrários de tudo aquilo que tu me mostrou, de tudo aquilo que tu falou comigo. Será que Deus mudou? Não. Tem coisas que você precisa entender. E a primeira delas é: não queira entender Deus. Não queira entender a mente de Deus. John Wesley disse: traga-me um verme que compreenda a mente humana, e eu trarei um humano que possa compreender a mente de Deus. Teve um homem na Bíblia que quis entender Deus e quase enlouqueceu. Que homem é esse, pastor?
É o salmista do Salmo 139, no verso 7, 8, 9 e 10, ele vai dizer: para onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer lá no Sheol, tu ali estás também. De certo, se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Quando ele começa a perceber que está enlouquecendo, querendo entender Deus, ele diz: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir, melhor deixar isso para lá. Você precisa entender que você é um ser humano, racional, lógico, cartesiano, e tudo aquilo que transcende a matéria nos traz uma confusão mental. Você é ser humano e quer entender Deus. Você trabalha no campo do humano, do material, do físico. Você está preso ao tempo, ao espaço e às circunstâncias. Ele é Jeová. Para Deus não existe passado, presente e futuro, porque Ele habita na eternidade. Repito, Ele trabalha na contramão da lógica e você não pode entender Ele. Ele diz para Moisés: diga a Faraó que liberte o meu povo. Mas em nome de quem? Como é que é, rapaz? Em nome, quem tem nome é coisa, quem tem nome é pessoa. Eu sou, te enviou lá, rapaz. Abraão, sai da tua terra. Vou para onde? Que para onde, Abraão? Vai que no meio do caminho eu falo contigo. Romanos 4:17 diz: a saber, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência o que não existe como se já fosse. Deixa eu te falar sobre isso. Está vendo essas caixas de madeiras aqui? O artesão, o marceneiro chamou a existência a partir de algo que já existia. A madeira, a árvore, a blusa que você está usando. A costureira, o fabricante, chamou a existência a partir de algo que já existia, o algodão. Porque tudo que existe, existe a partir de alguma coisa que já existe. Mas Paulo vai dizer que ele chama a existência o que não. E qual é a matéria-prima então que Deus usa? Eu te digo, o nada. Do nada ele faz existir. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja! Haja! A partir de quê? A partir do nada. É o haja de Deus. Ele libera e tudo acontece. Você não está vendo a matéria-prima, você não vê a origem e não precisa ver, porque Ele chama a existência a partir daquilo que não existe. Pastor, a ciência não catalogou ainda a cura para essa minha doença. Eu sei, mas Ele pode chamar a existência aquilo que não existe para te dar vitória. Pastor, eu fiz esse concurso há 5 anos atrás e já disseram que ninguém vai ser chamado. Eu sei, mas Ele pode chamar a existência o que não existe para te dar vitória. Pastor, lá no meu trabalho ninguém tem promoção há 10 anos. Eu sei, mas Ele pode chamar a existência o que não existe para te dar vitória. Você acha que existia cargo de governador no Egito? Nunca existiu. Deus fez para dar a José. Por quê? Porque Ele chama a existência aquilo que não existe como se já fosse. Hoje Ele pode liberar uma palavra e chamar a existência aquilo que não existe para te dar vitória. Aleluia. Mas por que Deus permite os desertos da vida, homem valente? Por que às vezes Deus permite os desertos, pastor? Se nós temos promessa, Deus falou, e agora o cara está no deserto. Por que o deserto? Porque o deserto é a escola do crente. Os líderes são formados em desertos e cavernas. E foi em Adulão que Davi foi chamado como chefe sobre eles pela primeira vez. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de estadia. Mas por causa da murmuração, muitos pereceram.
No deserto, Deus nos ensina. No deserto, nosso orgulho é retirado. No deserto, a vaidade não existe mais. No deserto, somos confrontados. No deserto, somos humilhados. No deserto, Deus nos forja. Davi não foi forjado em palácios. Davi foi forjado em cavernas e desertos. E por que o deserto? Deus quer nos ensinar coisas. E o que Deus queria ensinar Davi no deserto? Aprenda. Deus queria mostrar para Davi quem eram os seus verdadeiros amigos. Como é que é, pastor? Deus levou Davi para o deserto para mostrar a ele quem eram os seus verdadeiros amigos. Amigos não são opcionais. Amigos são necessários. Mas o problema é que nós fazemos amigos em tempo de prosperidade. Mas só conhecemos os verdadeiros no tempo da necessidade. Alguém disse uma certa vez, nós só temos amigos à medida que nós podemos ser útil às pessoas. Quando você não é mais útil, você perde os amigos. Davi estava no deserto, passando privações, passando necessidades. E a Bíblia diz que Jonatas, filho de Saul, foi ao deserto se encontrar com Davi. E o que tem de mais, pastor? É que Jonatas estava no palácio. Jonatas estava no palácio comendo as melhores iguarias, deitado em travesseiro de pena de ganso, cama king size, com lençol de seda, colchão, com cristais de turmalina, empregados. E ele sai do palácio e vai visitar o amigo aonde? Mas Jonatas foi ao deserto por quê? Davi não tinha nada para oferecer para ele. Porque a base da verdadeira amizade não é o interesse. A base da verdadeira amizade não é o favor. Aprenda, favor é a pior forma de dívida que existe. Porque você nunca vai conseguir pagar um favor. Amigo que amigo faz porque é amigo. Amigo que amigo faz porque a base da verdadeira amizade é o amor, é o respeito, é a reciprocidade. Ele foi visitar o amigo aonde? Ele saiu do palácio para visitar o amigo Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Saul, com a sua tropa de elite, com os seus rangers, com os seus cães farejadores, não conseguiu encontrar Davi. E por que Jonatas achou? Porque amigo que é amigo sabe onde te achar. Amigo que é amigo sabe onde te encontrar. Amigo não tem essa história, estamos juntos, conversa fiada. Se precisar me liga, conversa fiada de novo. Amigo que é amigo sabe onde te encontrar. Amigo que é amigo te liga na hora da necessidade. Amigo que é amigo bate na tua porta. Amigo que é amigo coloca o ombro para você chorar. Amigo que é amigo se compadece da tua necessidade, porque é amigo de verdade. Amigo que é amigo não vai permitir que ninguém fale mal de você. Teve um camarada uma certa vez, pastor, que chegou para mim e disse: fulano falou isso de você, falou mais isso, e falou aquilo outro, e falou isso, e eu estou olhando para ele. Quem mais falou? Falou isso, e isso. E eu disse para ele: nada disso me espanta. Não te espanta não. O que me espanta é ele ter ficado muito confortável na tua presença para falar mal de mim.
ele ter ficado muito à vontade, muito confortável na tua presença para falar mal de mim. Porque se alguém sabe que eu sou amigo do Vaguinho de verdade, não vai falar mal dele para mim. Ele estava no deserto, mas ele tinha um amigo no palácio. Eu tenho uma palavra queimando na minha boca para liberar sobre essa igreja, profetizando vitórias. Deus vai enviar um príncipe no teu deserto. Eu vou repetir. Deus vai enviar um príncipe no teu deserto. Alguém que se compadeça da tua necessidade. Amigo de verdade. Sabe que eu me recordo? 2 Timóteo capítulo 4. O apóstolo Paulo, preso em Roma. Ele diz para Timóteo: Timóteo, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Todos me abandonaram. Paulo era o cara. Aonde ele ia, a multidão ia junto. Paulo, você vai dormir no meu palácio. Não, Paulo, você vai dormir na minha mansão. Paulo, você vai comer no meu restaurante. Não, Paulo, vamos no melhor restaurante que esse. Mas quando ele estava preso, prestes a morrer, ele não teve uma testemunha de defesa. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. E ele disse para Timóteo: procura vir ter depressa comigo, porque todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Nos momentos difíceis, Deus não vai deixar faltar amigos de verdade. Timóteos, Lucas, homens como Jonatas, homens como Romanos 16, quando Paulo fala sobre Áquila e Priscila, os quais por amor a mim expuseram as suas próprias cabeças. Amigo que é amigo está ombro a ombro, amigo que é amigo está junto, amigo que é amigo defende, amigo que é amigo protege. E Deus te levou para esses momentos difíceis, para Ele te mostrar quem são os teus verdadeiros amigos. Porque Deus vai te tirar dessa situação difícil. Esse deserto está acabando. Deserto não é para durar para sempre. E Deus vai te tirar daí e vai te levar para patamares maiores. Ou você acredita e pega, ou você duvida e larga. Eu vim de tão longe para profetizar. Eu trago uma palavra profética e uma revelação do céu. Esse deserto vai acabar e virá um tempo de bênçãos, um tempo de coisas extraordinárias. Então por que o deserto? Porque Ele quer te mostrar quem são os verdadeiros amigos, para quando chegar o tempo do trono, você já vai saber quem é traíra. Quando a bênção chegar, você já passou no deserto, você já vai saber quem é traíra, quem é amigo urso. Você vai descobrir quem foi amigo de conveniência, enquanto tinha um bom carro, estava contigo, um bom emprego estava contigo, um dinheiro estava contigo, pegando carona no teu nome, pegando carona na tua fama. Você já vai saber quem é. E quando Deus te levar a patamares maiores, você já sabe: esse não, isso aí é traíra, esse não, quando eu precisei, não teve comigo nos momentos mais difíceis, isso aqui é amigo. Você não vai desperdiçar as suas sementes. E deixa eu falar uma coisa para você aqui. Davi estava no deserto passando privações. Jonatas era o quê? Um príncipe. Repita, Jonatas era um? Mas esse Davi que estava no deserto se tornaria um? Então não despreze quem está no deserto hoje, porque Deus pode pegar essa pessoa e levá-la a uma posição muito maior do que a sua hoje. Então devagar, vire-se para alguém que está ao seu lado e diga: se eu fosse você, eu pagava o jantar para mim hoje no Rei do Bacalhau, porque você não sabe aonde Deus vai me levar. Aleluia. Eu posso ouvir um barulho de glória a Deus. Eu posso ouvir um barulho de aleluia. Ele era príncipe, mas aquele amigo iria se tornar rei. Não despreze quem está no deserto hoje, não.
E lá em 2 Samuel capítulo 9, olha o que é amizade. Jonatas estava morto. Davi ascende ao trono. Ele podia dizer, sabe o quê? Que aliança, o cara já morreu. Que promessa, o cara já está bate 7 palmos. Vou te mostrar o que é amizade de verdade. Ele no trono, rico, cheio de poder, glória, com um poderoso exército. Ele disse, ainda há alguém da casa de Jonatas, para que eu possa usar de misericórdia para com ele. E disseram, um aleijado, Mefibosete, está lá em Lodebar, traga ele aqui, ele é filho do meu amigo, vai comer pão na minha mesa, mesmo morto, ele honrou a aliança que tinha com Jonatas. Que Deus levante amigos especiais. Aleluia. Contra o revassi de Calabracheminácia. Jonatas chega naquele deserto, porque amigo que amigo encoraja. Ele disse assim, Davi, não temas, porque não te achará a mão de Saul meu pai. Eu quero liberar uma outra palavra sobre a sua vida. Esse inimigo que te persegue não vai te achar. Se levantaram com palavras de afronta contra a tua vida, palavras de violência, juraram que iam te matar, falaram que iam colocar o teu nome na boca do sapo, que iam te destruir. Contra Israel não vale encantamento. Está caindo por terra toda palavra de maldição contra a tua vida. Esse valente está sendo abatido. O teu inimigo não vai te achar. Jonatas diz, não temas, porque não te achará a mão de Saul meu pai. Não temas, não temas, não temas. A palavra de hoje é não temas. A palavra de ordem hoje é não temas esse deserto, não temas esse inimigo que te persegue, não temas a luta, não temas o calor do deserto. Por quê, pastor? Porque você foi ungido para um propósito. Você está debaixo de promessa. Você precisa entender que você não está ao léu da sua própria sorte neste mundo. Você não é uma sucessão de coincidência. Não, pastor, não. Porque se eu for acreditar que eu estou nesse mundo ao léu da minha própria sorte, eu vou viver minha vida. Eu vou vender bala no trem. Eu vou fazer qualquer outra coisa. Eu vim a este mundo para cumprir um desígnio estabelecido por Deus. Você vem a este mundo cumprir um propósito de Deus. A tua família é propósito de Deus. E você precisa entender isso. Sabe o que eu amo na genealogia de Jesus? Quando Mateus diz assim, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou, e Jessé gerou ao rei Davi. Como assim gerou ao rei Davi? Se ele só veio ser rei depois de adulto, não tinha sangue azul, não era filho de rei, como é que Jessé gerou um rei se Jessé não era rei? Mas o texto diz que Jessé gerou ao rei, ele foi gerado rei, ele veio ao mundo para ser rei. Estava escrito, propósito, o que Deus prometeu para a tua vida, o que Deus tem para a tua vida, diabo não pode tomar, Satanás não pode tomar, homem não pode tomar. Você veio gerado por um propósito, descubra o seu propósito. Não temas, porque não te achará a mão de Saul meu pai, e tu reinarás sobre Israel. Eu faço uma pergunta para vocês. Precisava Jonatas lembrar Davi que ele seria rei?
Ele sabia, ele tinha promessa, foi ungido para isso. Então por que Jonatas foi no deserto dizer para ele aquilo que ele já sabia? Porque os desertos da vida, as lutas da vida, os embates da vida, as perseguições da vida, façam que às vezes a gente pense, Deus falou. Mas será que Deus falou? Já tem tanto tempo. Eu não estou vendo as coisas acontecerem. Será que fui eu que romantizei muito? Eu fui além daquilo que Deus falou. Será que Deus usou aquela pessoa mesmo? Não é assim? Aí Jonatas vai no deserto lembrar ele aquilo que ele já sabia. Davi, eu sei que tu está na luta, mas tu tem promessa. Tu vais ser rei. Quem sabe você entrou aqui essa noite pensando, será? Eu venho como Jonatas no teu deserto hoje para liberar uma palavra. Tudo que Deus te prometeu está de pé. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria, ou falaria ele, não confirmaria. Deus não é moleque de recado. Deus não é como político que aparece de 4 em 4 anos para prometer coisa que não pode fazer. Ele é fiel. Se ele falou, chancelou com o anel dele, há de acontecer. A palavra dele não pode voltar. Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, e tudo que ele prometeu vai acontecer. Eu posso ouvir um glória a Deus? Mas eu quero ver você dar glória a Jesus agora. Jonatas disse para ele, não temas, não te achará a mão de Saul meu pai, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o teu segundo. Então escute isso aí que eu vou te dizer. Jonatas era príncipe, você vai entender o que é amizade agora. Redobre a sua atenção e aguça os seus ouvidos. Jonatas era príncipe, o primeiro na linha de sucessão ao trono. O pai dele, Saul, já estava endemoniado e Deus já rejeitara. A única oposição entre Jonatas e o trono era Davi. Ele podia chegar naquele deserto e dizer, oi meu amigo Davi, toma-lhe facada nas costas. Não era o simples, não era o que tinha que se fazer, mas ele chega no deserto, com sangue azul, treinado para ser rei, adestrado para ser rei, nasceu com sangue azul para reinar, o trono era dele, e ele diz para Davi, não temas, não te achará a mão de Saul meu pai, tu reinarás em Israel, Davi, e eu serei o teu segundo. Como assim, gente? Sabe o que Jonatas está dizendo para Davi? Davi, eu sou o filho do rei, mas eu reconheço que essa chamada não é para mim. Deus chamou você. E eu não tenho problema nenhum, Davi, em carregar a tua pasta e te seguir para onde você for. Mesmo eu tendo o direito de ser rei, eu não me importo em ser o teu segundo. Sabe qual é o problema? Tem muitas pessoas que só querem fazer alguma coisa se for para ser o primeiro. Se o microfone não parar na mão dele, ele não quer. Se o nome dele não aparecer no rodapé, ele não quer. Se os holofotes não estiverem em cima dele, ele não quer. Ele só quer se for para liderar. Ele não quer cooperar. Ele é individualista, narcisista. Ele só quer aparecer. Mas Jonatas diz, eu quero o bem de Israel. Eu acho que tu vais ser melhor do que eu, Davi. Deus chamou você, Davi não chamou eu. Aprenda uma coisa. Fique naquilo que Deus te chamou para fazer.
Em novembro vou estar aqui, dia 8, falando sobre autoridade espiritual. Mas eu quero adiantar uma coisa aqui, já que eu estou falando sobre Davi. Saul tentou matar Davi de 6 formas pessoal. 6 vezes de forma pessoal. Quando Davi teve a oportunidade de matar a Saul, teve até profecia. Disseram assim: hoje Deus tem dado Saul em tuas mãos. E Davi disse: mas quem levantou a mão contra o ungido do Senhor e permaneceu vivo? Longe de mim estender a mão contra o ungido do Senhor. Sabe o que Davi está dizendo? Quem ungiu ele é que vai tratar com ele. Se eu tocar nele, eu estou tocando na unção que Deus deu a ele. Então, me deixa fora disso. Saul era rei, sim ou não? E Davi iria se tornar depois? O quê? E por que Davi se tornou rei? Porque a unção que você respeita é a unção que você atrai. A unção que você respeita do homem de Deus é a unção que você atrai para a sua vida. Mais 5 minutos e eu termino. O exército de Saul cerca a Davi. O capítulo 23 de 2 Samuel era o capítulo da morte de Davi. Escute isso aqui e eu já vou concluir. Isso aqui é extraordinário. No versículo 27, chega o mensageiro e diz para Saul: Saul, os filisteus entraram em Israel. Você precisa voltar para defender as fronteiras de Israel. É como se Saul estivesse dizendo assim para Davi: eu te achei, agora eu te acho depois. Galinha de casa não se corre atrás. E Saul pensou: eu vou voltar. Sabe qual é a revelação aqui? Quando Deus quer nos dar vitória, Ele usa até filisteu para isso. Lembra que eu disse aqui no início da mensagem que Deus trabalha na contramão da lógica? Ele vai usar filisteu para te dar vitória. Deus vai usar gente ímpia. E vai ser esse pagão ímpio que não gosta de crente que vai assinar a tua promoção. Porque Deus trabalha na contramão da lógica. Deus vai usar gente que você nem imagina para abrir porta para você. Por quê, pastor? Porque Ele vai ser glorificado. Vai ser do jeito dEle, da maneira dEle. Ele vai vir, às vezes nós trabalhamos com a lógica humana. Para Deus nos abençoar, Deus tem que usar o fulano, que vai ligar para o ciclano, que vai falar com o tertuliano, que vai falar com alguém de Brasília. E Deus parece que às vezes tem senso de humor e fica rindo. Não é nada disso, cara. Eu vou vir na contramão da lógica, quebrando todos os prognósticos para te dar vitória. Deus vai usar filisteu para abrir porta para você. A promoção, o milagre e a resposta virá da onde você menos espera. Deus vai usar pessoas que você nem imagina. Eu quero concluir essa breve palavra, mas eu quero concluir com você de pé, sem sair do seu lugar e ligado com Deus. Porque crente só presta ligado, depois que desligou já era, é luta. Escute isso aí. Quando Saul volta, Davi diz uma palavra mágica. Davi diz: Selah Hamalekot, que significa pedra de escape, pedra de livramento. Eu imagino
Davi, assim, pastor, vendo Saul indo embora, e ele colocando a mão no pescoço. Selah Hamalecote. Eu quero declarar que esta noite é a noite de Selah Hamalecote, noite de escape, noite de livramento. Eu profetizo Selah Hamalecote sobre a tua família. Eu profetizo Selah Hamalecote sobre esta igreja. Eu profetizo Selah Hamalecote sobre os teus negócios. Eu profetizo Selah Hamalecote sobre os teus filhos. Eu declaro Selah Hamalecote hoje em alguma área da sua vida. Noite de escape, noite de livramento. Alguma coisa que estava para acontecer, mas o mal está sendo quebrado, o laço está sendo cortado. É noite de Selah Hamalecote. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Fecha os teus olhos e adore a Deus por um minuto. Livramento. Teu amor perfeito sempre esteve. Oh, se eu passar pelo fogo, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu. Oh, me guarda, me guarda. Livramento em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, Deus! Em teus braços é o meu descanso. Declare seguro. Oh! Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve. E se eu passar, vai, igreja! E se eu passar pelo vale, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Oh, em teus braços é o meu descanso. 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 Deus te chama nessa noite. Eu não sei como é que você entrou, mas Deus tem um propósito na tua vida. Quem começou a boa obra vai terminar, que é o Espírito Santo, Senhor dos Senhores. Aleluia. Deus, ele fala assim para mim e para você: vem a mim, todos estão cansados. Pode vir do jeito que você está, porque ele quer te aliviar.
Ele quer fazer coisas grandes. Ele quer fazer coisas tremendas na tua vida, na tua casa, na tua família. Pastor Alexandre, eu quero fazer uma aliança com Deus. No meio do caminho eu parei. É o momento de você caminhar, é o momento de você voltar. É o momento de você verdadeiramente, meu irmão, aleluia, entrar na vontade de Deus. Deus te chama para um propósito. Deus te chama para algo grande, algo poderoso, algo tremendo. A Bíblia fala, aleluia, clama. Irmão, aleluia, Deus te chama para hoje, meu irmão, desatar algo na tua vida. Tiver alguém do teu lado, um amigo seu, aleluia, irmão, caminha com ele para o altar. Altar é lugar de recomeço. Altar é lugar de nova história. Altar é lugar de novo recomeço. E Deus quer recomeçar uma nova história, um novo mover na tua vida. Deus, aleluia, quer fazer algo grande na tua casa, na tua família. E quando nós abrimos nosso coração, quando nós permitimos que Deus entre, Ele faz algo novo, algo extraordinário. Como o pastor pregava aqui, aleluia, ainda que nós estamos no deserto, aleluia, deserto é lugar de intimidade com Deus. Deus quer trazer intimidade para você. Deus quer trazer experiência para a tua vida. Deus quer te fortalecer. Deus quer te levar para um patamar alto, um patamar na churianda, labandará. Pastor, como é que eu faço? Dá o primeiro passo. Preste atenção no que eu vou te falar. Fica atento. O mar estava fechado. O faraó vinha atrás com o seu exército. E Deus chega para Moisés e fala assim, ó: diz o povo que? Diz o povo que? Preste atenção. Para o mar se abrir, o povo teve que ir. Então aprenda que eu vou te falar. Aleluia, escuta que o Espírito Santo diz. Para a gente, aleluia, mudar, nós temos que marchar, nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que determinar aquilo que nós queremos. E Deus te chama para dar o primeiro passo, Deus te chama para algo novo, Deus te chama para um renovo, Deus te chama para algo de impacto, meu irmão. Não deixe que nada te pare, não olhe para um lado nem para o outro, olha para o alvo que é Jesus nessa noite. Se tem alguém aqui nessa noite, eu estou insistindo porque isso arde no meu coração. Porque quando Deus quer falar, quer fazer, ainda que eu quero, aleluia, parar, o Espírito Santo me incomoda. Escuta que eu vou te falar. Não deixe que nada te paralise. É um tempo novo para a tua vida. Bate palma nessa noite. Jesus está aqui, meu irmão. Jesus está aqui. Quando Ele está, coisa grande acontece. Hoje é a noite do recomeço. Amém, minha irmã? É o novo de uma nova história para a tua vida. Você crê? Qual é o teu nome, minha irmã? Carla. Carla, a Bíblia fala que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Deus te trouxe aqui para ficar ligado com Ele, na verdade. Aleluia, a palavra que Deus libera é muito forte nessa noite. Eu estava aqui incomodado com o Espírito Santo. Aleluia, Deus falou assim, o propósito é grande, a obra é grande. Aleluia, pode ter 99 moabríticos, cara, tiver uma fora, vai buscar. E Ele te trouxe aqui hoje, tiveram um convite para você. E você, aleluia, em uma segunda-feira dessa, na verdade, tinha milhares de coisas para fazer, de repente até cansada. E tu falou, eu prometi minha amiga, ou um parente, eu não sei, eu vou ter que ir lá. Não é isso? Aleluia, mas foi Jesus que te trouxe nessa noite para falar contigo. Aleluia. Fala comigo assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nessa noite eu faço uma aliança contigo diante desse altar. Meu Pai, está aí a tua serva, a tua escolhida. Pai, tira minha mão e bota a tua mão santa sobre ela. Nós declaramos um tempo favorável, um tempo de honra, um tempo de crescimento, um tempo de milagre. Meu Pai, muito obrigado, Pai, nessa noite, Pai. Oh, Espírito Santo da verdade, continua agindo, continua operando, continua direcionando o passo da Carla, Senhor, da sua família, da sua casa. Nós abençoamos essa vida com toda sorte de bênção. E aonde ela botar a planta dos pés dela, meu Pai, ela venha prosperar em todas as áreas. Que ela venha ver uma semana, meu Pai, uma semana de resposta, uma semana, meu Pai amado, meu Pai querido, de algo extraordinário na vida dela como profeta, como sacerdote. Eu quero liberar essa palavra para o coração dessa varoa. Oh, obrigado, Deus amado, Deus querido. Continua agindo, continua enchendo da tua presença, ativa ela para algo grande. Oh, Espírito Santo, amigo, abraça ela agora. Começa a abraçar lá em João 15:7. Se eu tiver em ti, a tua palavra tiver em mim, que eu pedir será feito. Então eu peço a ti agora, anjo, toca nela da cabeça até
planta dos pés, abraça ela com a forma poderosa, que ela venha sentir o teu abraço, que ela venha sentir, meu Pai amado, meu Pai querido. Obrigado, Espírito Santo. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, dona Carla, a família Profetizando Vitória. Bate palma e dá glória, igreja. Oh, aleluia! Quem está feliz